Nós tentamos ainda se inserir dentro de igreja. Sim, ia pro último banco, Banco. sentava, falava, A nossa começa, estratégia, termina. né, amor? A gente chega quando já começou, vamos sair quando estiver fiz quase isso. acabando. E não vamos se envolver, vamos sentar, ouvir a palavra. Já mas... fiz muito isso. Quando eu vim para Atibaia, eu fiquei 1 ano indo em um lugar aqui em Atibaia. Ninguém nunca falou comigo. Aí quando eu dei a paz para minha irmã, ela falou, você fala brasileiro? Eu falei, sim. Aí ela falou, nossa, eu pensei que você era africana e ele era árabe. Por isso que nós não falávamos com você. Meu Deus. Deus não deixava nem as pessoas chegarem perto de mim. Jesus. Para eu entender que aquele lugar não era para mim. Sim. Entendeu? É A gente vê muito que até difícil. nisso, tem propósito, né? Nós tentamos de todas as formas e maneiras fugir, né? Mas o chamado persegue. Persegue. E uma hora você fica encurralado pelo chamado. E aí foi quando nós fomos para casa, começamos a oração. A oração virou um ponto de pregação. O ponto de pregação encheu a churrasqueira. A churrasqueira encheu a sala. Encheu a garagem. Acabou, não tem como. E aí nós Você tínhamos foi obrigado mais uma vez a sair do ninho. a necessidade, não, né? Sim. E aí foi quando Tem fotos, né? Tem fotos de quando começou o ministério. É isso? Ah, isso mesmo. Aqui é a garagem já. A Magali lá colocou a lona, ó, no repare portão. que aí as crianças não estão. As crianças enchiam a churrasqueira. Porque é muito legal, Isso né? era um- Crente, você pode ter só 5, mas tem 15 crianças. Exatamente. E aí, Só tem 5 irmãos, mas tem 15 ou 20 crianças. e aí É. nós começamos e isso foi tomando proporção. Ó, que lindo. Proporção. Tô vendo uma irmã aí que tá com vocês até hoje, ali de blusa branca. A Ana, isso Sim, Ah, mesmo. que lindas. exatamente. Legal. Muito gostoso isso. Essa aqui é a minha sogra, Magali. Olha a Que diferença. linda. Aí, olha, Aí a Era a churrasqueira, a sala das sala. Aí era a crianças. sala. A sala. e foi um tempo incrível, porque assim, nós não tínhamos oferta, nós não tínhamos... você não tinha uma liturgia montada Era como só uma oração e igreja. palavra. Você ia lá e era palavra, e as pessoas começaram a vir e quando surgiu a necessidade de realmente nos tornarmos igreja, aí ficou muito sério. E o medo. E o medo. E o medo. Então, nós começamos a procurar um ambiente, né, que se encaixasse, que fosse igreja, que se parecesse com a gente. E nós fomos para uma igreja que, assim, nós assumimos uma loucura, na verdade, de reformar um salão que estava acabado. E aí nós fizemos toda uma reforma. Era a não, igreja, volta antes. Tem uma foto dela bem igreja bonita, que não era tem? o Brasil para Cristo, aqui em Atibaia. Isso, na Avenida São. Sim. Dona Gertrudes. Isso, na Gertrudes. Gertrudes. Dona Gertrudes. Aí nós fizemos toda a reforma aí e estava nesse estágio a igreja. Linda. Linda. Nós fizemos tudo do jeito que queríamos. Lá atrás tinha um Iluminação. vestiário. Não, tinha esse daqui era como ela estava. Exato. Mas vocês chegaram. Não, aí quando vocês não tem terminaram. foto. Não, A gente não achou. eu não tenho foto. Eu não mandei, na verdade. Quando vocês reforma. terminaram. Antes da reforma. Linda. Antes da reforma era Aí azul, nós era tudo concluímos. diferente, o Exato. chão vermelho, encarpetamos, né? Colocamos o forro, Sim. fizemos coluna lá atrás. E aí o senhor mandou sair daí também. Não, olha o que aconteceu. E aí eu estava num dia, Num domingo. numa oração, num domingo fui orar num São sítio, Roque. no bairro São Roque. Fazer uma oração pra E uma quando eu pessoa. volto Lá no desse sinal lugar, do não tem celular, sinal. é muito ruim. De repente entra meu celular assim numa zona que já tinha sinal no caminho. Eu acho que começou a cair umas 40 ligações não Uau. atendidas. Aí você já fica preocupado. Aí eu já passei a mão no telefone e liguei de volta, né? Aconteceu alguma coisa com alguém. Aconteceu alguma coisa com a igreja. Quando nós chegamos, Meu Deus. Teto. essa era a igreja. A laje Desmoronou. desabou. Um domingo à tarde. Com 3 jovens dentro. Eles estavam Eram ali. para estar. Saíram, Tinha né? ensaio, levou marmita para ficar na igreja e eles saíram. Meu Deus. Foi a laje. Num Não foi o domingo, fogo, pastor. Foi a laje. Foi a laje, num domingo. Meu Deus. Um domingo. Então,
Tem uma outra imagem, não tem? Vocês ficaram dilacerados e pensando. Eu vou te contar como que, na verdade, quando nós abrimos a porta, é isso que nós vimos. Essa é a visão que você teve. Exatamente essa. Não sobrou nada. Porque além de quebrar forro, quebrou cadeiras. Não sobrou. Instrumentos. Tudo né? foi. Né? O púlpito foi... nós tiramos incrivelmente o teclado inteiro daí, né, amor? Foi. E daí, quando eu cheguei, estavam todos os membros na porta da igreja. Né? Preocupado com vocês. Desesperados. E qual seria a nossa reação? E aí, quando eu cheguei na porta da igreja, eu me lembrei muito de um livro que eu li do D.L. Moody, quando a igreja dele estava pegando fogo. E a mesma sensação veio no meu coração. Né? Porque a igreja dele estava pegando fogo, todos os membros estavam chorando, e ele achou a oportunidade incrível, porque ele podia panfletar para mais pessoas. Uau. E aí na porta da Tava igreja, todo mundo desocupado, desesperado. E eu falei, aonde nós vamos fazer o culto? Aleluia. Nós precisamos nos preocupar com isso. E naquele dia nós tivemos culto. Aleluia. Vamos para Maristela, né? Vamos para Maristela. Celebramos um Aleluia. culto de ações de graça. Aleluia. Porque o Senhor não permitiu Nos que livrou. ninguém Ninguém se machucasse. Glória a Deus.